Olá, esse trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os modelos tradicionais de concorrência, competição perfeita e monopólio. Os dois modelos representam os extremos de atomização no tocante ao modelo de competição perfeita, que seria a ausência de poder de mercado, e concentração da produção para o modelo monopolista. A competição perfeita. Existem algumas hipóteses gerais que fundamentam não só o comportamento dos agentes econômicos, mas também as relações comerciais em cada estrutura de mercado. Dentre as hipóteses do modelo de competição perfeita, podemos destacar a atomização de mercado, ou seja, existe um grande número de empresas que atuam sem coordenação entre si e que tomam decisões de forma descentralizada, estando sujeitas ao mercado. Portanto, são tomadores de preços. Temos ainda, como segunda hipótese, a homogeneidade dos produtos, ou seja, não existe diferenciação dos produtos. Estes são substitutos perfeitos, portanto, o produto com menor preço será o preferido pelos compradores. Existe ainda a concepção de livre entrada e saída de firmas nos setores, sendo o custo de produção a única barreira de entrada existente, o que nos leva à próxima hipótese, que é a maximização dos lucros. Cada firma possui como objetivo maximizar os seus lucros. Nessa concepção, o lucro seria a remuneração do capital acima da taxa normal de mercado. Remuneração esta que é dada por um certo custo de oportunidade do investimento e remuneração para a função de risco do empresário. O lucro significa a diferença entre a receita total e o custo total. Uma vez que o lucro econômico é zero, ou seja, a receita total é igual ao custo total, significa dizer que a taxa normal de lucro está sendo obtida. Se o lucro econômico for positivo, a empresa está tendo lucros extraordinários, ou renda econômica. Neste caso, haverá uma maior atratividade para a entrada de novas firmas no setor, fazendo com que o lucro econômico volte a zero. Outra hipótese do modelo é a de perfeita mobilidade dos fatores de produção. Esta ideia implica que os fatores de produção são livres para se mover de uma empresa para outra, tanto o fator trabalho quanto o fator capital. Matérias-primas não são monopolizadas por nenhuma firma, bem como os trabalhadores são livres para trocarem de trabalho. Portanto, existe competição perfeita em todos os mercados de fatores de produção. Por fim, e como última hipótese, o modelo apresenta a concepção de livre circulação de informações acerca do mercado. Os agentes econômicos possuem perfeitas informações acerca do mercado, tanto de preços quanto de custos, tanto no presente quanto no futuro. Agora vamos discutir acerca do equilíbrio de mercado no modelo de concorrência perfeita. Falaremos tanto do equilíbrio de curto prazo quanto o de longo prazo. O curto ou longo prazo é definido pela existência ou não de custos fixos. Sendo assim, o período identificado como curto prazo implica na existência de custos fixos de produção, ao passo que no longo prazo todos os custos são variáveis. O equilíbrio de mercado é alcançado quando todas as empresas estão no seu equilíbrio individual. Portanto, o equilíbrio de mercado é a soma dos equilíbrios das empresas. Como dito anteriormente, as empresas da estrutura de competição perfeita são tomadoras de preço, o que significa dizer que a curva de demanda da firma é infinitamente elástica, na posição horizontal. No curto prazo, a condição que determina o equilíbrio da firma será alcançada quando a receita marginal, ou seja, a receita adicional proveniente do acréscimo de uma unidade produzida, for igual ao custo marginal. Em outras palavras, o lucro será máximo no ponto em que a curva de custo marginal for crescente e igual à receita marginal. Como o preço é dado pelo mercado, logo, a receita marginal será igual ao preço de mercado, o que nos leva à conclusão de que o lucro máximo é obtido quando o custo marginal for igual ao preço competitivo. No longo prazo, nenhum dos fatores de produção possui quantidade fixada, portanto, todos os custos são variáveis. A existência de custos fixos permite que a empresa ajuste a sua produção no ponto de mínimo da função de custo médio. O ponto no qual o custo total médio for igual ao custo marginal, e, portanto, igual ao preço de mercado, será o ponto que satisfaz o equilíbrio de longo prazo da firma. Vale lembrar ainda que no longo prazo, o lucro econômico tende a zero, ou seja, tende à taxa normal de lucratividade do mercado. Agora trataremos acerca do excedente social, composto pelos excedentes do consumidor e produtor.
O excedente do consumidor diz respeito à diferença entre o preço máximo disposto a ser pago pelo consumidor e o preço de mercado. Como exemplificado no gráfico, o preço de mercado, antes em P1, passou para P2. Toda a área abaixo da curva de demanda representa o excedente do consumidor, na qual a área R significa a perda do consumidor em função do aumento de preço, em relação ao preço que ele estaria disposto a pagar, P1. E a área T, que representa a perca em função da diminuição da quantidade ofertada, que passa de Y1 para Y2. De maneira análoga ao excedente do consumidor, o excedente do produtor é identificado pela área no gráfico localizada acima da curva de oferta e representa a diferença entre o preço que o produtor vende o seu produto e o preço mínimo que ele estaria disposto a vender. Uma mudança no excedente do produtor ao passar de Y1 para Y2 implica em uma mudança nos lucros do produtor, pois o produtor que estava disposto a vender determinado produto por P1 agora pode vendê-lo por P2, que no exemplo gráfico é maior que P1 e que o custo marginal da empresa. Discutiremos agora o modelo de monopólio. O monopólio é uma estrutura de mercado na qual existe apenas um produtor. Suas causas são variadas, partindo algumas vezes de políticas públicas, econômicas e outras vezes técnicas. Entretanto, as principais causas de monopólio abordadas pela teoria neoclássica serão apresentadas a seguir. A propriedade exclusiva de matérias-primas ou técnicas de produção, patente sobre produtos ou processos de produção, licença governamental ou imposição de barreiras comerciais e o monopólio natural, que é quando o mercado não suporta mais do que uma única empresa, pois a tecnologia de produção impõe que a operação eficiente tenha economias de escala substanciais. O modelo possui também algumas hipóteses gerais que o fundamentam. A primeira delas diz respeito à existência de apenas um único produtor. Os produtos ofertados não possuem bens próximos, bens substitutos próximos, e o mercado possui fortes barreiras à entrada, e assim como em concorrência perfeita, as empresas possuem como objetivo a maximização dos lucros. O equilíbrio no monopólio. Partindo da suposição da existência de apenas uma única empresa que domina o mercado na estrutura de monopólio, a demanda da empresa é a demanda do mercado. Portanto, o monopolista possui o poder de impor preço aos consumidores e assim operar com lucros extraordinários. Podemos verificar no gráfico que a demanda da firma é a própria demanda do mercado e que a curva de receita marginal possui o dobro da inclinação da curva de demanda. A condição que maximiza os lucros da firma se dá no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Como não existem forças que obriguem que o monopolista opere no ponto ótimo, onde o custo médio é igual ao custo marginal, ele vai optar por operar com seu nível de produção de acordo com o tamanho do mercado. Como dito anteriormente, o monopólio maximiza os seus lucros quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Como o preço de monopólio é acima do preço competitivo, essa diferença resulta na chamada ineficiência de monopólio, visto que nesse cenário os consumidores estarão sempre em condições de bem-estar inferiores à da concorrência perfeita. O poder de mercado do monopolista permite que ele adote uma política de discriminação de preços, que visa extrair ao máximo possível do excedente do consumidor, a fim de aumentar a sua receita total. Para que a discriminação de preços seja eficiente, é necessário que um produto seja comercializado a diferentes preços para diferentes consumidores, visto que o custo de produção se manterá inalterado. Uma política de preços diferentes para um mesmo produto vai depender da renda dos seus consumidores, das suas preferências, localização e facilidades para se encontrar substitutos para o produto. Em outras palavras, o mercado deve ser subdividido em mercados menores com diferentes elasticidades preço da demanda, pois é essa condição que permite que diferentes consumidores paguem por preços diferentes ao mesmo produto. Basicamente, existem três tipos de discriminação de preço. O primeiro é quando o monopolista vende cada unidade do produto a preços diferentes. Essa é a discriminação perfeita de preços, onde cada unidade é vendida ao consumidor pelo preço máximo que ele está disposto a pagar. No segundo caso, o monopolista vende diferentes unidades do produto a preços diferentes. Só que todos os compradores que adquirem a mesma quantidade pagam o mesmo preço.
o preço da unidade não é constante, dependendo da quantidade que um consumidor vai comprar. E no terceiro caso, o monopolista vende o produto para diferentes compradores por preços diferentes. Só que cada unidade que é vendida para um grupo de compradores é vendida sempre ao mesmo preço. Competição monopolística. Foi com a insatisfação com os modelos de concorrência perfeita e monopólio em explicar o mundo real que tornou possível a elaboração de um novo modelo. Este modelo alternativo deveria abordar tanto os conceitos de competição perfeita quanto de monopólio. Na estrutura de competição monopolística, as empresas possuem curva de demanda negativamente inclinada, diferentemente da competição perfeita, em que as firmas possuíam demanda infinitamente elástica. A nova proposta do modelo, que é fundamentalmente inovadora no que diz respeito aos modelos anteriores, está na ideia de diferenciação dos produtos. E essa diferenciação pode ser dada a partir de duas premissas. Os consumidores acreditam que os produtos são realmente diferentes dos demais, ou seja, a propaganda e técnicas de venda desempenham uma importante função em relação a essa premissa. E os consumidores preferem esses produtos que possuem diferenciação, não só relacionadas à propaganda, mas também técnica, características ou atributos diferenciados dos demais. Essa preferência permite que os consumidores estejam dispostos a pagar um prêmio para adquirir esses produtos em decorrência dessa diferenciação. Nesse sentido, aspectos técnicos e de qualidade dos produtos vão fazer a diferença. Por fim, conclui-se que o mercado de concorrência perfeita não apresenta sentido de rivalidade entre as empresas, apesar dessa característica ter sido atribuída pelo senso comum em função do nome do modelo, concorrência perfeita. A teoria neoclássica não se atenta de maneira adequada para as diferenças existentes entre as firmas. Existe o entendimento de que todas as firmas são iguais e possuem comportamentos idênticos, podendo-se assumir o comportamento de todas as empresas como comportamento padrão. Deste modo, a gente estaria excluindo a possibilidade de diferenciação estratégica, nem mesmo quando se reconhece que poderia existir diferenciação dos produtos, como na competição monopolística, por exemplo. Sendo assim, acreditamos que a teoria neoclássica se apresenta com visões limitadas acerca do posicionamento estratégico das empresas e superestima a racionalidade dos agentes econômicos.